privilégio estarmos aqui nessa tarde tão gloriosa, onde nós já sentimos a presença de Deus. E eu quero convidar a todos para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1 e no verso de número 28. Lucas, capítulo 1 e verso de número 28. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o reverendo José Orisaldo Nunes de Lima, na pessoa da nossa dirigente geral do Círculo de Oração, a irmã Vaininha, que ontem na ceia nos escalou para estar cooperando com ela e com a sua equipe aqui do Círculo de Oração na igreja sede. Louvamos a Deus pela vida de todas as irmãs da Usadema, do Getsemane, dos obreiros que já entoaram louvores ao Senhor, também da equipe da mídia e a todos que nos acompanham pela internet, né? Tem muita gente me enviando mensagem: pastor, estou assistindo o trabalho, outros irmãos de outros estados, também a minha igreja lá no interior do estado, Igreja Nova, irmãos e irmãs do Círculo de Oração que nos assistem. Quero agradecer a irmã Vaininha pelo convite honroso, e eu sempre digo para ela que um convite, né, dos nossos pastores é uma escala, não é? E eu fui escalado para estar aqui nesta tarde. Tínhamos um outro compromisso, deixamos o compromisso para atender este compromisso que é maior, não é? É uma ordem, é uma escala, e daqui estamos indo direto para a Igreja Nova, o nosso culto de doutrina lá começa às 18, e os irmãos estão dizendo: pastor, como que o senhor vai chegar a tempo? Mas com a ajuda de Deus, nós vamos meditar no texto, e eu tenho certeza que vamos chegar a tempo em nome de Jesus, amém? Prazer rever também a irmã Josi, esposa do pastor Ladilson, Ladilson, muito bem, né? O diácono que está aqui, toda a família do pastor Lailton, não é? Glória a Deus, é um prazer. Meus amados, sem mais delongas, Lucas capítulo 1, versículo 28, os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Repitam comigo: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então repita comigo: e disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os irmãos podem tomar assento, Deus abençoe. Feliz em encontrar a pregadora Rízia, prazer rever as irmãs aqui do Farol, e estarmos juntos é sempre um grande privilégio. Eu não sei se eu posso cantar, a Bíblia diz: quem está alegre, e eu quero adorar a Deus. Segure a mão de quem está do seu lado aí, pega na mão dele e diz assim: por tua causa, tá fraco, nessa tarde diga: por tua causa, Deus tomará uma providência, e ele já se levantou do trono. Aleluia, braço de fé, aleluia, aleluia. Aleluia! O Salmo 12, versículo 5 disse que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aguardando aqui os meninos da mídia, glória a Deus, já estava prontinho, mas é assim mesmo, glória a Deus. Aleluia! Louvamos a Deus pelas irmãs que desde o tempo da irmã Luzanira, né, há quase 50 anos passados, estão aqui cooperando ao Senhor, e é um privilégio encontrá-las, né? Ver o Getsemane de pé. Aproveito o tempo que o playback está sendo preparado para pedir as orações pela irmã Cida, que tanto cantou aí no Getsemane, a irmã Cida, que é lá do Eustáquio Gomes, que trabalhou com vocês, e ontem eu encontrei o pastor Geraldo e perguntei como ela estava, e ela está precisando muito das nossas orações, né? E eu tenho dito que as orações, elas não têm asas, mas elas voam, não têm pés, mas elas andam. Amém. Tem um rapaz que já quer voltar para Jesus. Vamos ficar em pé para orar. Aleluia, que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Como é o seu nome? César, o senhor está voltando para Jesus. Que maravilha, a igreja glorifica ao Senhor. César, se ajoelhe, pode se ajoelhar. Repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E nesta tarde eu fui tocado por ti e pela palavra para me reconciliar contigo. Diga: Senhor Jesus, a partir de agora, firme os meus passos na rocha
e nunca mais sairei da tua presença. Estenda as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos porque tem festa aqui no Farol e tem festa no céu, porque o teu filho já chegou nesta tarde, Senhor, arrependido dos pecados para voltar-se para si. Pai, em nome de Jesus, ajude o César a ficar firme, dá vitória a ele. É o que te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. E todos dizem: fica de pé, me dá um abraço nessa tarde. Vem, um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, Deus te abençoe. Pode sentar, igreja, vamos adorar o Senhor. Quem está em casa também pode cultuar conosco, é o círculo de oração no lar. Oh, aleluia! Você já ouviu falar, escuta, de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Levanta a mão assim, ó. Seus olhos iluminam minha vida. Toca no ombro de alguém e diz assim, ó: você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios elegio revacité. Por isso que eu sirvo a esse meu. Ele tem o controle, que tem todo o controle em suas mãos. Levante a tua mão para adorar nesta tarde. Vamos dizer quem ele é. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais. É só o arquivo da sua memória. Adore em pé, só quem veio adorar, só quem veio adorar. Você tem liberdade, luta por você. Eu estou sentindo glória, eu estou sentindo ele na casa. Você já ouviu falar de um Deus, se ele cabe no coração, pode dar um glória. Nunca desvendou, aleluia. Seu braço é a ponte na escuridão, aleluia. Seus olhos iluminam minha vida. Oh, escuta isso. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou, aleluia. Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, e não desiste dele não, que tem todo o controle em suas mãos. Levanta a mão para adorar comigo nessa tarde. Só quem veio adorar ele glorifica. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide e faz. Essa senhora que está com uma criança no braço, no colo, a senhora vai levar para casa hoje uma cura, tá bom? A senhora vai levar para casa hoje uma resposta. E a senhora hoje vai sair de uma situação que a medicina vai ter que assinar o atestado dizendo: Deus deu vitória a ela. Ô irmã Isabel, dá um abraço nela. Alabacalabaxúria, alabaia. Levanta a mão para adorar comigo. Bem forte, Marcélia. Braço de ferro. Glória, 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 glória. Ai, Jeová, não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide e faz. Diante da glória, a eternidade é o começo da história. E tem correr, aleluia. É só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. E raio, antereme, cama.
você. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê e luta por você. Dá para dar um glória a Deus nesta tarde? Oh, coisa boa é estarmos na presença de Deus. Repitam comigo nesta tarde, nós já louvamos ao Senhor. E eu aprendi que louvar a Deus é elogiar. Todas as vezes que nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando a Ele. Dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que não existe outro Deus. Louvamos vários hinos, várias canções, mas todas as vezes que nós estamos louvando a Deus, o verbo significa elogiar. Louvar significa elogiar. Então, todas as vezes que nós louvamos, nós estamos elogiando a Ele. Mas vamos então para a palavra de Deus nesta tarde. Lucas capítulo 1, verso 28, nós encontramos uma passagem bastante conhecida, bastante lida, principalmente no período natalino, mas Deus colocou no meu coração esta palavra. Eu quero rogar as orações dos santos, para que Deus continue falando, porque Ele está falando conosco neste lugar. E antes mesmo de começar o texto, eu quero dar um tema a esta mensagem para os que estão em casa e para os que me ouvem. Repitam comigo nessa tarde: todo projeto tem os seus desafios. Olhando para quem está do seu lado, diga bem forte: todo projeto tem seus desafios. Então, se alguém veio aprender algo de Deus, pode pegar papel e caneta para anotar e sairmos daqui com uma palavra de Deus nesta tarde, tá bom? Eu aprendi que avivamento não é movimento. É claro que o avivamento traz o movimento, mas o avivamento sem a palavra é tartaruga de cabeça para baixo. Mexe a cabeça, as pernas, os pés e a cauda, mas não sai do lugar. Agora, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É através da palavra que o avivamento é produzido. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, as manifestações, os dons, a adoração, a forma que cada um tem de particular de adorar ao Senhor, é exatamente o avivamento que é produzido pela palavra. Portanto, Lucas capítulo 1, verso 28, vai trazer a narrativa bíblica da história de uma mulher, e a grande maioria das irmãs do círculo de oração são formadas por mulheres. Eu fui muito privilegiado, porque quando eu aceitei Jesus, o primeiro lugar que eu conheci foi o círculo de oração. Eu sou lá da Bahia, de Paulo Afonso, criado lá, e eu me recordo que quando eu era criança, aos 10 anos de idade, eu fui adotado pela irmã Noemi, que hoje dorme no Senhor. Está ali a Célia, que sabe, conheceu, uma mulher de Deus, e que eu admirava muito pela sua dinâmica, sua fé, sua coragem, sua ousadia, a forma como Deus a usava. E fui crescendo como tem um menino que canta aqui, que eu acho muito bonito o jeito dele. Toda vez que eu vejo, eu me lembro, vendo ele, eu estou me vendo na infância. Eu só não usava terno, mas eu era assim com ele. E estava no círculo de oração. E eu lembro-me uma data que marcou muito. Foi que em uma festividade da comissão do círculo de oração na época, a irmã Noemi preparou presente para todas as irmãs da comissão. E ela disse: tem um jovem aqui, tem um adolescentezinho aqui que eu preciso dar um presente a ele, porque ele não perde o círculo de oração. E foi lá aonde o Senhor me fez muitas promessas. Eu nunca fui rico, vim de uma família muito pobre, meus pais se separaram muito cedo, e eu aceitei a Jesus no meio de uma guerra financeira, espiritual, conjugal, e fui à igreja, e a igreja me adotou como uma mãe que cuida de um filho em todas as maneiras que os irmãos imaginarem. Fui adotado pelas irmãs ali de Paulo Afonso, inclusive sábado estou lá pregando também. E eu me recordo que Deus me fez tantas promessas que eu dizia assim: não vai acontecer, porque eu não tenho pai pastor, eu não tenho tio pastor, eu não tenho ninguém na família pastor, nem na igreja. Eu só sou uma pessoa que está aqui para morar no céu, para cultuar, para adorar, para servir a Deus. Mas foi no círculo de oração onde Deus me fez muitas promessas. Não vou dizer que todas já se cumpriram, mas a maioria das promessas que o Senhor me fez ali, Ele cumpriu e está para cumprir.
inclusive, que eu ia ser pastor, que eu ia casar, que eu ia ter filhos, que Deus ia me dar casa, ia me dar transporte, eu ia voar no pássaro de asa dura, que eu ia pregar, que ia receber convite. Eu ficava pensando, como é isso, né? Mas vamos para o texto, Lucas capítulo 1, verso 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E todos dizem... Quando nós encontramos o capítulo de número 1, versículo 28 do Evangelho de Lucas, nós encontramos Lucas narrando o chamado de Maria. Maria, aquela jovenzinha de Nazaré, e que nós nesta tarde vamos aprender um pouco com a sua trajetória, com a sua jornada e com o chamado de Deus para com Maria. Primeiro, nós encontramos no verso 28... o Senhor se dirigindo a ela através de um anjo, a saudando com uma saudação não tão peculiar para a sua localidade, para a sua pessoa. Haja vista que nós que estudamos, ou que pelo menos temos um pouco de conhecimento da história antiga, ou que assistimos a algumas séries ou filmes, ou mesmo documentários, vamos entender que a palavra salve agraciada era uma palavra direcionada a uma autoridade que estava no trono. Era uma saudação dos monarcas, era uma saudação que se dava a quem de fato era destaque. E o texto vai dizer que o anjo encontra Maria e ao encontrá-la lá no vilarejo, lá em Nazaré, o anjo a procura, o anjo vai ao encontro dela e diz exatamente o seguinte: salve agraciada, o Senhor é contigo. E depois ele vai dizer: bendita és tu entre as mulheres. E quando nós encontramos o texto, glória a Deus, de Lucas capítulo 1 e versos 26 a 29, o versículo vai dizer que quando ela recebe esta saudação do anjo, repita comigo bem forte: vendo ela estas palavras, considerava que saudação seria essa. Nós vamos nesta tarde conjecturar para entendermos a mensagem. O anjo aparece para Maria dizendo: salve agraciada. Primeiro, uma saudação de um monarca, uma saudação direcionada a uma princesa, uma saudação direcionada a alguém que já tinha autoridade, alguém que já possuía uma monarquia, um trono, um reinado. E Maria então se turba, porque quando o anjo a saúda com a saudação de honra, ela se imagina no contexto geográfico, não é, e histórico em que ela estava. Não se tratava de alguém que já estava numa posição elevada, mas se tratava de alguém que estava num lugarejo. E daqui a pouco nós vamos aprender, Nazaré, ela não estava nem na rota de cobrança de Roma. Roma não tinha interesse em Nazaré, porque Nazaré tinha apenas 400 casas, segundo alguns historiadores dizem, que Nazaré tinham casas distantes umas das outras. Era como se fosse uma cidade, um lugar tão esquecido que não tinha significado, que não tinha importância. Quando Deus, através do anjo, vai até Maria e diz a Maria: salve agraciada, ela se turba. E eu fui procurar a palavra turbar, que significa considerar ou examinar, a ponto de rejeitar aquela saudação. Quando o anjo diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, Maria diz assim: peraí, esta saudação não é para mim, esta fala não é comigo. E ela fica tentando entender. O texto diz que vendo ela, turbou-se com essas palavras. E nós nos lembramos do Evangelho de João no capítulo 14, quando Jesus diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Ou seja, houve uma preocupação dentro de Maria, que seria uma preocupação normal para a realidade que ela vivia. E agora o anjo, ao dizer a saudação, ela começa a examinar que saudação seria aquela, de maneira que ela pensou até em rejeitar a fala do anjo. É exatamente
exatamente o momento que Deus coloca a gente em prova. É exatamente os momentos em que Deus olha para nós e nos entrega projetos. É exatamente nos momentos em que Deus usa alguém para nós em profecia, ou pela palavra, através da pregação, ou através dos dons espirituais, e alguém é tomado por Deus para nos dizer algo que na nossa mente é impossível, algo que na nossa mente é improvável, algo que na nossa mente não vai acontecer. Mas nesta tarde eu vim aqui para dizer que o projeto tem os seus desafios. Todo projeto tem os seus desafios. E eu já quero começar pedindo para vocês me ajudarem a pregar. Dá uma olhada para a palma da tua mão direita ou a tua mão esquerda, e olhando para ela, diga para si mesmo: se prepare, porque hoje é uma tarde de Deus colocar nas tuas mãos os projetos, as novidades. Eu queria que você repetisse isso profetizando para você mesmo, para você mesma. Diga: se prepare, porque hoje é uma tarde de surpresa. Hoje é uma tarde de ouvir a voz de Deus dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. E nesta tarde você vai entender que é preciso vencer algumas etapas do projeto. Diga comigo: vencendo algumas etapas do projeto. E o primeiro obstáculo que Maria precisava enfrentar era ela mesma. Repita comigo: Maria precisava enfrentar ela mesma. Quem é que nunca viveu isso em algum momento da sua vida? Quem é que nunca passou por uma situação a ponto de dizer: é comigo? Mas eu não tenho condições. E aí a gente lembra de Moisés, quando Deus escolhe Moisés e diz assim: tu vai libertar o meu povo. Ele diz: eu não posso, porque eu sou gago. E aí a gente começa... Perceba que os desafios dos projetos que Deus coloca nas nossas mãos são projetos que nós não nos sentimos capazes. E logo a gente pensa assim: é melhor que fosse outro no meu lugar. É melhor que mandasse outra pessoa falar. É melhor que meu irmão falasse por mim, ou que fulano, que é mais capacitado e fala bem, falasse por mim. Mas eu quero dizer que foi você. Não, eu quero que você coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: o Senhor é contigo. Coloque essa mão e dá uma chacoalhadinha nela ou nele e diga: o Senhor é com você. Ele não errou a profecia, ele não errou o endereço, e ele sabe com quem ele quer falar nesta tarde. Ele está dizendo para alguém: salve agraciado e agraciada, o Senhor é contigo. E aí, o primeiro desafio de Maria foi vencer ela mesma. Repita comigo: vencer ela mesma. Talvez o nosso maior inimigo não está lá fora, o nosso inimigo está aqui dentro. Porque todas as vezes, e agora eu vou abrir um parêntese porque está chegando do céu, todas as vezes, e Deus está me mandando dizer, e eu vou dizer: todas as vezes que eu quero lhe usar, você se propõe a dizer que não é capaz. Mas eu te digo nesta tarde, da parte de Deus: levante bem a tua cabeça. O meu negócio é com você, a minha chamada é contigo. Eu não erro o endereço, porque eu conheço a tua história. E ainda antes que te chamasse no ventre e te formasse, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, dá uma olhadinha para quem está do teu lado, diz assim: Deus não chama os capacitados, vai. Ele capacita os escolhidos. À medida que você vai abrindo a boca, eu vou colocando as palavras na tua boca. À medida que você vai se ajoelhando, eu vou abrindo os céus, para os céus se revasse coderebaia, para que os céus se direcionem na tua casa, na tua rua, no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio. À medida que você abre a minha palavra, eu me encarrego de revelar os meus mistérios. Somente entenda que o primeiro desafio do projeto não são as pessoas que estão em sua volta, porque às vezes culpamos o altar,
culpamos o pastor, culpamos o vizinho, a igreja, alguém, mas o projeto veio na minha direção, a escolha de Deus é para mim. Agora eu preciso me desafiar a mim mesmo e descer, e descer, e descer, e orar, e orar, e orar, e ler, e ler, e ler, e buscar, e buscar, e buscar, até que a porta se abra. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Mateus capítulo 5. Batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Então continue na porta, não empurre a porta, nem quebre a porta, espere na porta que a porta vai se abrir, e o negócio de Deus é contigo. E 1 Coríntios 1:27 a Bíblia vai dizer que Deus não escolheu as coisas capacitadas, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Deus não escolheu os que são, mas Deus escolheu aqueles que não são, para confundir exatamente os que são, para que quando Ele te levante, para que quando Ele te coloque de pé, para que quando você abra a boca e glorifique, adore e exalte, para que quando Ele te coloque numa posição de destaque, alguém possa dizer quem é Ele, quem é ela. E o Jeová Todo-Poderoso, que disse salve a graça, é quem vai se encarregar de dizer para o mundo quem é você. Ai meu Deus, levanta a mão que está chegando do céu. Não precisa contar a tua história para mim, diz o Senhor nesta tarde, porque a tua história já está escrita desde o ventre da mamãe, que eu lhe chamei para uma grande obra. Coloca a mão no ombro de alguém e diga: se prepara. Tem mistério de Deus com você na terra. Tem. Eu quero que vocês entendam comigo que o anjo estava se tratando de um projeto com Maria da parte de Deus. Maria era uma virgem e ela residia em Nazaré. E todo mundo sabe que quanto menor a cidade, menor o lugarejo, maior o fuxico, maior a fofoca. Eu não sei se vocês podem concordar comigo, mas quando eu fui pastor de Pindó, uma cidade pequena, e era seja bem-vindo, volte sempre. Então o que se dizia na esquina se ouvia no final da rua. Quando nós pisávamos na entrada, estávamos saindo da cidade. E o que se dizia no fim se ouvia no início, e toda a cidade sabia. Agora eu estou em Igreja Nova já, fui de Riacho também, e o que se dizia desses lugares, por ser tão pequeno, a história se reproduzia muito rápido. Agora os irmãos imaginem um anjo dizendo a Maria que ela era agraciada para receber um projeto que não era dela, mas que era de Deus, e por isso ela fica turbada, ela vai examinar se aquele negócio dava para ela, e aí em oração ela vai dizer: a minha alma engrandece, a minha alma engrandece, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aí agora ela já não está mais examinando, mas ela está se colocando na posição que Deus quer. Ela agora está se colocando na posição que Deus gostaria que ela estivesse. E o segundo desafio de Maria, para que a gente possa caminhar no texto, está em Mateus capítulo 1, versículo 19. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias comigo. Mateus capítulo de número 1 e versículo de número 19. Glória a Deus. São Mateus capítulo de número 1, versículo 19. Repita comigo. Primeiro desafio de Maria: enfrentar ela mesma. Então diga comigo bem forte: Maria não tinha um mapa. Diga: Maria tinha uma promessa. Você pode sorrir para quem está do seu lado e dizer assim: posso não saber para onde estou indo, mas sei aonde vou chegar, porque tenho uma promessa. Então saia da minha frente que eu vou passar. Me dê licença que eu estou marchando para Canaã celestial. E enquanto eu não chegar nos céus, Deus se encarregará de cumprir cada promessa. E à medida que você vai caminhando, Jeová vai dizendo: pela direita, pela esquerda, continue marchando, prepare as malas, vai para onde eu vai. Então diga comigo: Maria não tinha mapa,
Hoje não tinha Waze, né? Não tinha Google Mapa, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha nada, mas ela tinha uma voz dizendo: agraciada, o Senhor é contigo, salve, 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 o Senhor é contigo, e isso basta. Você e Deus é maioria. Diga para quem está do teu lado: você e Deus é maioria. Daqui a pouco a gente vai entender que o projeto Deus colocou na tua mão. E se Ele colocou na tua mão, é você que tem que acreditar. Pastor, mas eu contei para o meu pai, ele não acreditou. Contei para minha mãe, ela não acreditou. É que o negócio de Deus não é com teu pai nem com a tua mãe. O negócio de Deus é com você. E você e Deus é maioria. Deixa eu repetir pela segunda ou terceira vez. Olha para quem está do teu lado, eu gosto de pregar assim. Diga: você e Deus é maioria, e isso é suficiente. Caminha na direção da promessa, sem saber meio que para onde vai, mas entendendo aonde é que vai chegar, porque tu tem uma promessa. Deixa quem quiser zombar, deixa quem quiser rir, deixa quem não quiser acreditar, não tem problema. Eu aprendi que quem tem promessa de Deus está firmado na rocha. Salmo de número 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e firmou os meus passos sobre uma rocha. Crente que tem promessa de Deus está firmado na rocha. Nem o invejoso, nem o caluniador, nada vai puxar tapete de quem está na rocha. Só cai quem não está na rocha, mas se está na rocha, já pode dar glória. Se está na rocha, já pode prosseguir a jornada. Se está na rocha, vai, que Deus vai te dar graça e você vai dar conta do projeto que Ele te confiou. Então diga comigo nessa tarde: segundo desafio de Maria. Vamos melhorar, diga: segundo desafio de Maria: enfrentar seu noivo José. Primeiro ela tinha que enfrentar a si mesma, diante da saudação do anjo, diante da proposta do anjo, diante do projeto que Deus havia colocado para que ela executasse o projeto com muito privilégio. Mas ela precisava seguir a sua missão nas ruas, no lugarejo de Nazaré, durante 9 meses. Nós estamos falando de uma virgem. Nós estamos falando de uma vila de 400, de aproximadamente, porque na história tudo é aproximado, nunca exato, não é? Na história tudo é aproximado. Então nós estamos falando de um lugarejo de 400 pessoas, onde o fuxico estava rolando. A santa está grávida. Aleluia. 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 E agora eu quero que os irmãos leiam comigo Mateus capítulo 1, versículo 19. Se os irmãos puderem, vamos ler juntos. Glória a Deus. São Mateus capítulo de número 1, versículo de número 19. Como é que diz? 1, 2, 3. A igreja pode ler. São Mateus 1 e 19. Juntos. 1, 2, 3. Maria estava para casar com José. Ela agora estava grávida. E eles não haviam se deitado, o casamento ainda não havia acontecido. O projeto já estava em ação. E quando José soube da notícia que Maria estava grávida, logicamente, pensou: acabou-se o meu casamento. Maria não era a mulher que eu pensava que ela seria. Certamente Maria também deu a notícia a José, muito preocupada com a sua reação, muito preocupada com o seu futuro. Veja comigo nesta tarde, quantos caminhos Maria teve que caminhar dizendo para si mesma: o projeto não é meu, a escolha não foi minha, não fui eu quem desejei isto. Alacamaia chorebaia. Vamos entendendo que o primeiro desafio do projeto era enfrentar ela mesma.
Mas agora ela precisava dar a notícia para seu noivo, pois mesmo que ela tentasse esconder, vamos conjecturar nesta tarde, mesmo que Maria tentasse esconder, com 7, 8 meses seria impossível. Ela não ficaria durante 9 meses dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Ela precisava viver a vida que ela vivia antes. E aqui eu já abro um parêntese nessa tarde para dizer que haverá curas, haverá milagres. Se você pode, levante uma de suas mãos. O Senhor vai entrar na casa de pessoas nesta tarde, aqui onde nós estamos e quem está nos assistindo. E o Senhor vai repreender todo espírito de depressão, toda crise de ansiedade, todo mal e seta maligna que está impedindo as Marias de viverem o projeto de Deus para as suas vidas. Nesta tarde, o Espírito de Deus, pela palavra, me autoriza a repreender toda depressão e ansiedade. Vai bater em retirada nesta tarde, e alguém vai sair do quarto, vai abrir a porta, vai tomar o sol, vai acordar logo cedo para glorificar ao Criador. Vai sair da crise de ansiedade, para viver a promessa de Deus na sua vida. Vai sair desta batalha espiritual para entender que a guerra não é sua. Você não está lutando só. Aproveite que ainda está com a sua mão levantada. Pegue na mão de alguém que já está com a mão levantada. Isaías capítulo 41, versículo 13. A Bíblia vai dizer: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Eu vou te dar 30 segundos para tu sentir a mão de Deus tirando alguém do quarto, tirando alguém da cama, tirando alguém da crise, tirando alguém da batalha, tirando alguém dessa guerra. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não é, mas eu sou. Você não vai ser rebaixadarabacai. Você não vai ver morte na tua casa. Vai haver milagre. Quando José viu Maria, pensou em deixá-la secretamente. Repita comigo: quando José viu Maria, pensou em deixá-la secretamente. Glória, glória, glória. Mas eu quero dizer a vocês nesta tarde, aos que me assistem e aos que nos assistem, que quem fez a promessa não foi você, não fui eu. Quem fez a promessa foi Deus. E eu tenho uma boa notícia para dizer, quem quer receber nesta tarde: quando Deus faz a promessa, não somos nós que vamos justificar a alguém o que Ele nos prometeu. Não somos nós que vamos ter que explicar os detalhes da promessa para entender que o que está no ventre, que o que está na mente, que o que está no sangue, que o que está no corpo, não é você que quer. Essa vontade de fazer a obra não é sua, é minha. Essa vontade de orar não é tua, é minha. Esse projeto, esse dom de profecia, esse dom que eu tenho colocado na tua voz para me adorar, não é teu, é meu. Então levanta a tua cabeça e deixa que eu me responsabilizo. Deixa que eu dou a notícia. Deixa que eu vou tratar com José. Irmão, coloque a mão ou aponte o dedo para quem está do teu lado e diga: é Deus quem vai tratar com José. Vai. É Deus quem vai dar a notícia para José. Meus irmãos amados, aleluia. Eu queria que os irmãos continuassem lendo, aleluia, aleluia, o versículo de número 20, do capítulo 1 do evangelho que lemos de São Mateus. Nós lemos 1:19 e vamos ler agora o versículo 20. Como é que diz? 1, 2, 3.
O projeto José é meu. Se você quer deixar Maria por causa de qualquer outro motivo, pode ir embora. Agora, se for porque ela está grávida, pega na chore balabás. Se você quer partir, Josefá. Agora, deixa eu lhe dizer um negócio. Fui eu que visitei ela lá na vila. Ela nem queria, até se turbou, até não quis. Tem muita gente que quer, mas Deus não quer. Tem muita gente que se candidata, mas Deus não aprova. Tem muita gente que se oferece, mas o Senhor risca o nome. Tem muita gente que não quer e não é. Aí o anjo vai lá e diz: salve, agraciada. E eu estou recebendo do céu agora, eu vou dizer, levante a mão. Se prepara para viver novidades de Deus na tua vida ainda esse ano. Levanta a mão, se prepara para viver algo novo e extraordinário da minha parte ainda este ano. Fui eu quem lhe trouxe aqui deste lugar para lhe dizer: fica na tua posição, continua me adorando, não sai do lugar. Está chegando a hora de eu te encontrar, te tomar pela mão, colocar o projeto, gerar o Eu vou lhe dar um minuto para você dar glória. Quem tem glória vai dar glória, quem está em casa vai dar glória, quem está me assistindo vai dar glória, quem tem aleluia vai dar aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo pode abrir a boca para glorificar a Deus. Irmãos amados, aleluia. Quando Maria pensou que estava só, o mesmo anjo que a visitou foi o mesmo anjo que em sonhos visita José e diz: o projeto é meu. Aleluia. Mas eu queria que vocês entendessem comigo nesta noite, nesta tarde, diga comigo: o primeiro desafio de Maria, enfrentar ela mesma. E aí você repete comigo: porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Segundo desafio de Maria, diga: enfrentar José. E o terceiro desafio de Maria, enfrentar a sociedade aonde ela estava inserida. Com ela o problema já estava resolvido. Aleluia. Com José o problema, Esdras, já estava resolvido. O problema agora era dizer de casa em casa ou de lugar em lugar que o menino nem era de José, nem era dela. Dá para entender? Não, deixa eu ver se dá para você dar um glória aí. Não, deixa eu ver se dá para você dar um glória a Deus mais forte. Um glória a Deus mais forte. Um glória a Deus mais fervoroso. Um glória a Deus de quem veio adorar e veio receber essa palavra nesta tarde. Diga comigo bem forte: comigo já está resolvido. Diga: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com o meu noivo já está resolvido também. Diga: agora é preciso calar a boca dos invejosos, dos fofoqueiros, dos caluniadores, daqueles que não acreditam na promessa, mas eu estou com o mapa na mão. Ai Deus, quem falou? Deixa eu ver. Tu sabe onde é que tu vai chegar? Tu sabe onde é que tu vai chegar? Não, tem gente que não entende. Você sabe onde é que você vai chegar? Você acha que Deus vai deixar você nessa situação? Você acha que Deus vai deixar você morrer? Você acha que Deus vai deixar você ficar na metade do caminho? Vai não. Tem muita gente por aí olhando para você e dizendo: não vai sair do lugar. Pode ficar me assistindo aí. Eu trabalhei numa cidade
E lá eu precisei construir um templo novo. Sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda, apenas da igreja. E o Senhor falou comigo assim. Eu estava em Pindoba nessa época. E o Senhor falou comigo assim: derrube o templo antigo e construa um novo templo. Eu estava a 300 metros acima do nível do mar, era muito alto, a cidade não tinha asfalto, não tinha calçamento, pavimentação, a cidade não tinha quase nada. As pontes eram de madeira e o Senhor bradou no meu coração: derrube o templo, comece um novo. Eu digo: Deus, como? Eu não sei nem por onde começar. O Senhor disse assim: aqui tem jaca, eu disse tem. Aqui tem manga, o Senhor disse tem. O Senhor disse então: desça a ladeira todos os dias, vá para a principal que liga Maribondo à Palmeira dos Índios, venda jaca e manga lá, que eu vou fazer os carros pararem na pista, comprar tua jaca, comprar tua manga, e tu vai começar a ter dinheiro para comprar os tijolos. E Deus foi desenhando o projeto e eu fiz. Eu disse para a igreja assim: olha, irmão, quando a gente tem um mapa, aleluia, a gente não tem um mapa, mas tem uma promessa. Aí quando a gente conta as coisas, as pessoas ficam sem entender. Ele está ficando doido. Como é, o que ele vai fazer? O que ele vai criar? O que ele está inventando? E eu imagino Maria, aleluia, andando com José, e José dizendo: não é meu não. E Maria dizendo: não é meu não. E alguém botando a mão na boca e dizendo: como é a história? Eu nunca vi um negócio desse. Olha, irmão, deixa eu contar o testemunho para voltar para o texto. Aí eu desci a ladeira, comecei a vender jaca, comecei a vender manga. Os carros enfileiravam para comprar aquela jaca, para comprar aquela manga. E eu me lembro que eu consegui adquirir um dinheiro bom, e nós compramos 8.000 tijolos para começar a construção do templo. Dá para você dar glória para Deus aí? E quando nós começamos a comprar as ferragens, o barro, a areia, eu comprei 50 sacos de cimento de uma só vez, com o dinheiro da jaca, com o dinheiro da manga. E o que é interessante é que quando nós começamos o projeto, alguém colocou a mão no meu ombro por trás e disse assim: pastor, esse projeto, essa igreja, essa construção que o senhor está imaginando, não é para nós, não dá, a gente não tem recurso. Olha, não conte muito comigo não, eu não tenho condições. E eu me lembro de eu ter tirado a mão dele assim do meu ombro. Eu digo: meu irmão, pode ficar com seu dinheiro, não se preocupe não, glória a Jesus, tá? Guarde o dinheiro para outra coisa. Para a glória de Deus, o templo está erguido 10,5 por 23, 27 janelas. É só ir na Pindoba para ver se é verdade o que eu estou pregando aqui nessa tarde, tá bom? Porque projeto de Deus não é para quem tem mapa, projeto de Deus é para quem tem promessa. Então, se Deus falou, vai dar certo. Mas para dar certo, tu tem que tirar a mão do invejoso, tu tem que tirar a mão de quem não acredita, tu tem que tirar a mão de alguém que não está crendo. Ô meu filho, olhe para mim, você pode ficar de pé? Deus tem uma chamada na tua vida. Talvez você não entenda porque Deus lhe colocou para fazer uma função que seria de alguém grande, de alguém adulto, mas que você tão pequeno está aí fazendo um trabalho que eu, o Senhor, o Senhor quem lhe escolhi. E apesar de ser tão jovem, és como Samuel, está na minha casa, Orecalabachúria, ouvindo a minha palavra e aprendendo com os meus servos. Eu estou te vendo todos os dias, quando tu acorda e quando tu deita. Tu és meu e está na palma da minha mão. Marque a data deste dia, porque o meu vento vai soprar e as coisas vão mudar de lugar. Eu vou te dar dons, eu vou te dar palavra, eu vou te usar de uma forma poderosa e extraordinária. Se prepare, você é meu escolhido para uma obra daqui a alguns anos, mas que eu estou lhe capacitando agora. Colocando os sapatos nos pés, cingindo os lombos, colocando o capacete na tua cabeça, para que as setas do revólver minha súbria não ataquem a tua mente e não desvie da promessa que eu estou colocando nas mãos. Abre a mão. Tu pode não ter o mapa, mas eu estou colocando a promessa. Se prepara, porque o vento de Deus vai soprar. Cadê o menininho para dar um abraço? Vai lá, meu filho, dá um abraço nele. Tu vai lá. Tu me ajuda, Glória. Recebe um abraço aí de Deus nesta tarde. A igreja levanta a mão para dar glória. Levanta. A igreja levanta a mão para dar glória, que eu estou sentindo Deus aqui. Eba e a chora. Se Deus falou, tá falado. Epa. Deus
da minha alma nesta tarde. Aleluia. Deixa eu dizer um negocinho para você, meu filho. Fique em pé. Aleluia. Aleluia. O Senhor manda lhe dizer nesta tarde: você é meu. Alevácia. E leva para casa hoje papéis assinados. Eu sou teu pai. Eu sou o teu pai que cuido de ti, porque tenho na tua vida uma obra extraordinária. E a minha roda gigante vai girar. E as coisas vão inverter, o lugar vai ser invertido. Te prepara, porque eu quero te usar de um canto para outro desse estado como pregador da minha palavra. Ande, prepare as malas para fazer a minha obra. Ah, Dedé, vai ter dia que tu não vai ter tempo nem de descansar direito, porque o que eu tenho na tua vida é muito grande, é um desenrolar, é um evar sobrecomo, é um manto tão grande de mistério que eu tenho na tua vida. Eu abraço a tua alma e eu digo: enxugue as tuas lágrimas e marque o culto de ação de graça, porque está chegando a hora de Jeová abrir gavetas, assinar papéis e colocar milagre, vitória. Tu vieste buscar uma vitória e eu estou assinando ela nesta revácia. Eita, irmão, levante a mão que eu estou sentindo o papai aqui. Oi, irmã, a senhora aí, a jovenzinha, vem cá, vem cá. Não, aqui de branco, vem. Pode vir. Aleluia. Alguém pode dizer: porque ela tão nova está no meio das velhas. Alguém pode dizer: porque ela não tem o que fazer. Quem tem mapa se preocupa com a rota. Quem tem promessa fica na posição da promessa. Sabe o que eu vejo Deus dizendo para ti? Filha, eu lhe conheço e lhe escolhi desde o ventre da sua mãe. Olhe para mim, olhe para mim. Tu ainda vai dar tanto voo, tantos voos altos. Eu vou usar a tua voz para chegar em lugares inacessíveis e inabitáveis. Aonde você não for, a tua voz vai chegar. Aonde a mensagem não chegar através da tua presença, vai chegar, porque eu vou curar. O testemunho vai chegar, porque eu vou sarar. O testemunho vai chegar, porque eu vou fazer. Você é minha, fica no teu lugar. Ah, eu vejo quando tu tem um compromisso comigo todas as tardes e diz assim: o lugar é vasto. Eu poderia fazer isso, ir para ali, mas eu tenho visto como tu tem me honrado e deixado os teus compromissos para assumir os meus compromissos e os compromissos da minha obra. Então aguarde, porque Deus vai lhe exaltar de uma forma extraordinária. Mas não perca a humildade e não mude de endereço. Lembre qual foi o lugar que Deus lhe fez a promessa e honre esta casa, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai virar notícia. Abra a mão. Eu visito a tua casa, visito os teus, a tua família me pertence. Não era para estar viva, mas eu te dei vida, livramento no ventre, porque você é escolhida minha. Ah, vai descendo cada degrau, porque no pisar de cada degrau, eu, o Senhor, me encarrego de te tomar pela mão e dizer: é minha, ninguém toca. Deixa eu pedir uma irmã para... Vem cá, irmã dirigente, para dar um abraço nela. Recebe um abraço de Deus nesta tarde, na tua alma. Enquanto você me adora, eu curo. Enquanto você me adora, eu te saro. Enquanto você me adora, eu opero, eu trabalho. Eu sou grande, eu sou Deus. Levanta a mão que eu estou sentindo o papai aqui nessa tarde. Vamos terminar, que está já chegando a hora. Aí, Oliva. Voltando para o texto, diga comigo: primeiro desafio de Maria. Diga ela mesma. Segundo desafio de Maria, José, o seu noivo. Terceiro desafio de Maria, enfrentar a sociedade. Eu lhe pergunto, é fácil? Eu lhe pergunto, é fácil? Acordar todo dia, no meio da tempestade, as irmãs colocarem um salto, ajeitarem o cabelo, abrir a porta da casa, quando alguém está esperando que você nem amanheça. Vem comigo nesta tarde. É fácil se arrumar todo dia, pegar a Bíblia, colocar na bolsa e vir para esta tarde aqui de oração?
é fácil. Enfrentar a sociedade não é fácil. Ainda mais quando temos um projeto que a vizinha da esquerda não acredita que esse projeto é do alto, que o vizinho da direita não acredita que o projeto é do alto. Mas se tu está crendo, se tem alguém ao teu lado que já está crendo, eu acho que já é suficiente para você continuar caminhando. Mão no ombro de alguém e diga para quem está do teu lado: os meses estão passando e o projeto vai continuando. Tá fraco, diga: os meses estão passando e o projeto vai continuando. Dá uma balançada nele ou nela e diga assim: continua. Não, continua. Vai caminhando, porque os projetos de Deus na tua vida são maiores do que os invejosos e os caluniadores e os fofoqueiros e aqueles que não querem ver o agir de Deus na tua vida. Vai caminhando. Ô irmã Josilene, tu crê, irmã Josilene, que Deus está entrando com providência numa causa tua de muitos anos? Ô irmã Josilene, fique de pé. Uma causa que tu foste injustiçada. Ande revácia. Eu gosto assim, porque Deus dá resposta, né? Uma causa, irmã Josilene, que a senhora foi injustiçada, mas papai está dizendo assim: eu sou justiça. E eu me levantarei do trono, como diz o Salmo 12, versículo 5, por causa da opressão do pobre, do gemido, do necessitado. Me levantarei agora, diz o Senhor. Irmã Josilene, aguarde que tem surpresa de Deus chegando na... Vai lá, irmã Risa, vai dar um abraço nela. Tem surpresa de Deus chegando na tua direção. Levanta a mão para dar glória comigo. Ô Esdras, tem porta que o diabo fecha, mas tem porta que Deus abre. E foi Deus que abriu a porta e te colocou aqui dentro. Mas Deus tem mais. Deus tem palavra, tem ministério, tem chamada, tem negócio na tua vida. Só Ele sabe como tu sai de casa e como tu chega aqui nessa tarde, tá? E como tu vai trabalhar lá na igreja e quando tu coopera, as noites que tu passa. Mas o Senhor diz para ti nessa noite: é meu Samuel. Alabara, Shurianda, Lebaia. É meu Samuel. E eu tenho novidade para colocar na tua mão. Fica firme, aguenta firme, porque papai chegou. Papai chegou. Eu quero que vocês entendam comigo para a gente encerrar. Lucas capítulo 2 e versículo 1 até chegar no 5. Vamos para a Bíblia para a gente encerrar. Lucas 2, do 1 ao 5. Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Glória. 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 Tem gente em casa que está recebendo a palavra. Lucas 2 e capítulo do 1 ao 5. A igreja leia. Versículos 1, 2, 3 a 5. Como é que diz? 1, 2, 3... É. Pera aí. Sai um decreto da parte das autoridades da época. Maria e José estavam em Nazaré, vilarejo, lugarejo. Entenda comigo. Primeiro ele enfrenta ela mesma, suporta o processo, aguenta o que estava vivenciando. José recebe a revelação, entende o chamado, se põe na posição, estão ali. Mas os vizinhos, quem sabe alguém dizia: não é possível, esse negócio não é de Deus. Então, diga comigo, bata no peito e diga assim: a promessa foi feita em Nazaré. Então, diga comigo, mas não se preocupe não. Diga forte: tu não vai precisar provar nada para ninguém. Não, diga: tu não vai precisar nem abrir a boca. Continue calado, continue calada. Deixe que Jeová... Não foi ele que fez a promessa?
Não, irmão, bata no peito e diga: vem decreto de Jeová a meu favor, vem. Vem, bota a mão no ombro de alguém e diga: te prepara, porque vai ser sancionada a lei. Vai sair decreto da parte do rei. Que vai ser preciso você sair de onde você está para atender o chega. Eu sou emanto e vai precisar você sair do lugar que você está. Sabe por quê? Olhe para mim, pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que não acredita, irmão do céu. Quando eu olhava para minhas promessas, eu vi o povo botando a mão na boca e dizendo: eu não vi gente mangar, zombar, rir. Eu vi gente: meu Deus, isso não vai acontecer nunca. Mas Jeová tem decreto. Não tem gente que nem deu glória ainda nessa tarde. Eu vou deixar você dar glória. Jeová ainda tem decreto. Nazaré não tinha palácios, não tinha ruas bonitas, não tinham ruas pavimentadas. As casas eram casebres, eram humildes. Roma não tinha interesse de cobrar nada de Nazaré, porque o povo não tinha nada para oferecer a Roma. Mas quando sai o decreto, José e Maria saem da Galileia, saem de Nazaré. Eu quero encerrar nessa tarde dizendo que a promessa pode ser em Nazaré. Eu vou lhe dar 1 minuto para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Por 1 minuto. Oricanta labalabaxo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. 1 minuto. Pode fechar os seus olhos. Se tiver glória, dê glória. Se tiver aleluia, dê aleluia. Se for batizado com o Espírito Santo, pode falar em línguas estranhas. Se tiver em casa, pode chorar, pode dar glória. Pode compartilhar esse círculo de oração para alguém que está assistindo. Porque eu tenho algo do céu para dizer aqui nesta tarde, para a gente encerrar. O decreto vai sair, e eu vou dizer mais: já saiu, e por causa do decreto tu vai ter que sair do lugar de conforto, tu vai ter que sair da zona de incredulidade e vai ter que caminhar em direção à promessa de Deus na tua vida. Vai. Quem não acreditava não é digno de ver agora, vai ter que ver depois. Vamos encerrar. Pegue a Bíblia aí para a gente encerrar. Lucas 2, do 1 ao 5. Me ajude a pregar. Eu estou encerrando agora. Quero agradecer o irmão que está no teclado. Deus abençoe. Lucas 2, do 1 ao 5. Pode ler. Como é que diz? 1, 2, 3. Continue, por gentileza. Versículo 4. Quem é profeta de Deus aqui nessa tarde? Eu vou perguntar pela segunda vez: quem é profeta de Deus aqui nessa tarde? Com a Bíblia na mão, olhe para quem está do seu lado e diga assim: a promessa foi em Nazaré. Agora, para se cumprir, vai ser em Belém. Eita. Não, você não entendeu. Foi em Belém, mas o que Deus vai fazer não é em Nazaré. O que Deus vai fazer vai ser na capital. É do interior.
Se você já é de Maceió, Deus pode te levar para a Suíça, para a Espanha, para Portugal, para onde Ele quiser. Eu não sei qual foi o levaia, chore, calabaia. Eu não sei qual foi o lugar que Deus lhe fez uma promessa. Se foi aqui no Jacintinho, no Vale do Reginaldo, ai, chorreva, no Estela Mares, eu não sei. Ai, oevaia, sé. Eu só sei que Ele prometeu lá e Ele não vai deixar cumprir lá, porque quem está lá não acredita. Aí primeiro Ele vai preparar a capital, o pedestal. Ele vai preparar a cadeira, o trono, o microfone, a filmagem, a mídia, a oportunidade. Agora tem um negócio. Diga comigo e a gente encerra. Pode ficar em pé com a permissão das nossas irmãs que coordenam. Com a Bíblia na mão, Lucas capítulo 18, versículo 19. Lucas capítulo 2, versículos 18 a 19. Como é que diz? 1, 2, 3. Lucas 18, capítulo 2, versículos 18 e 19. Como é que diz? 1, 2, 3. Versículo de número 20, como é que diz? Versículo 21. Levante a mão e eu encerro. Levante a mão para o céu e eu encerro. Diga comigo, quando o projeto for apresentado, diga: todos. Diga comigo, de Nazaré a Belém, de Maceió a Penedo, de Penedo a São Sebastião, de São Sebastião a Maragogi, de Maragogi a toda a capital, todos vão glorificar a Deus. Todos vão tomar conhecimento do que Deus está fazendo na sua vida. Eu vou lhe dar um minuto para você entender. Quando o projeto for concluído, muitos te chamarão de bem-aventurado, de geração a geração. Alguém que criticou vai ter que procurar para dizer: me perdoe, eu não estava entendendo o que é que Deus estava fazendo na tua vida. Agora eu estou entendendo que foi Deus que fez. Agora eu estou entendendo que foi Deus que faz. Agora eu estou entendendo que é Deus quem vai fazer. Eu vou te dar um minuto para a gente encerrar. Quem tem glória vai dar glória. Quem tem aleluia vai dar aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo pode dar um brado de glória. Se você puder, dê um abraço de quem está do seu lado nesta tarde e diga: se prepare, porque a notícia vai percorrer o estado. A notícia vai percorrer o Brasil. A notícia vai percorrer o mundo. Alguém vai te chamar de bem-aventurada, de um minuto. Quem tem glória vai dar glória. Quem tem aleluia vai dar aleluia. O manto de coma sublinai, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Oh, adore. Não entendo porque me amou. Aleluia. O que eu me canto morrer. Mas Ele me prometeu o céu. Vamos lá, me ajude. Oh, aleluia. Sou pequeno, Ele tão grande é. Cadê a letra? Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. Levante a mão. É. E agora diga: se era morrer, aponta
Bota pra cima pra gente encerrar. Mas ele me prometeu. Mas ele me prometeu. Eu só quero adorar. Declare. Eu só. Muito obrigado, irmã Sininha. Chama essa mulher aí. Para encerrar. Deus conhece a sinceridade das tuas mãos. Deus conhece a sinceridade da tua alma. E Deus se agrada da tua entrega. Ele se agrada. Às vezes alguém diz, já vai de novo, precisa isso. Deus se agrada. Continue na posição que eu lhe coloquei. És uma flor para perfumar o jardim da minha casa, da minha obra. Aguenta firme. Decai, eu sou revácia, porque tu és escolhida minha. Deus tem te presenteado, tem cuidado de ti como princesa dele. Tu tem dito, Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu é quem manda em mim. Tu tens um compromisso com ele, ele tem um compromisso contigo. Tu não estás aqui porque queres aparecer. Tu estás aqui porque eu te escolhi, desde Nazaré até Belém, para que todos digam que tu és bem-aventurada. E a tua alma, mulher, tem me engrandecido, porque eu me agrado quando tu falas comigo. E eu falo contigo, eu tenho te revelado os mistérios aqui. Tenho lhe dado discernimento, nem tudo é meu, e eu tenho lhe mostrado, para que tu seja um equilíbrio aqui nesse trabalho. Eu lhe coloquei aqui, é para abrir a boca mesmo. Quando eu mandar falar, fale, e quando eu lhe mostrar, não leve para casa o que eu lhe mostrei. Você é minha, e eu tenho lhe dado discernimento espiritual para discernir o que vem de mim e o que não vem. É Tondecaia, Chorebaia, da minha parte, que eu tenho lhe presenteado. Siga firme. Eu sou o que sou na tua vida. Eu sou presente, eu sou refúgio, eu sou amigo, eu sou pai, eu sou companheiro. Ah, como tu tem compromisso comigo e com a minha obra e com os meus, e eu me agrado. Vai nessa tua força. Tu me pediste um sinal e eu estou lhe dando. Leva para casa. Leva para casa. Cada um nesta tarde leve para casa. Abra a mão. Estou passeando aqui neste ambiente. Fecha a mão. Leva para casa aquilo que você veio buscar, diz o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia, que bênção, irmão.